seja muito bem-vindo nessa sessão onde nós vamos ver uma introdução ao PyTest. A gente vai ver alguns conceitos, por que o PyTest é tão popular, e a gente vai ver também o nosso primeiro exemplo utilizando o PyTest. Então, você já sabe, o PyTest é um framework para testes em Python. Framework quer dizer que ele traz muitas funcionalidades referentes a testes unitários em Python, e ele se tornou uma referência de testes em Python. Então, ele é, sem dúvida, a ferramenta mais utilizada, mais popular para a criação de testes em Python. E, em geral, né, um dos pontos que o tornou popular é que ele precisa de menos código para realizar as tarefas de teste. E por que ele é tão importante, né? Se você comparar o PyTest com outras ferramentas, com outros frameworks de teste, e a gente vai falar sobre alguns desses frameworks nos próximos slides, você vai ver que ele tem, né, uma abordagem que se chama Pythônica, que é o jeito Python de escrever código, né? Uma abordagem Pythônica quer dizer que você escreve o código, você escreve menos código, né, de uma maneira mais intuitiva, mais amigável, mais legível, e, né, isso torna, né, um dos fatores que torna o PyTest popular. E também, devido às suas características que a gente vai estudar, muitas dessas características a gente vai estudar aqui durante o curso. Então, por exemplo, você pode executar testes em paralelo, ele tem o suporte a fixtures, que também a gente vai estudar, a parametrização de testes, né, que permite que você configure os parâmetros e ele teste todos esses parâmetros. Então, são várias características, além do fato dele ter uma abordagem pythônica, né, que tornam o PyTest tão popular. O que você precisa fazer ou ter instalado para poder utilizar o PyTest e para poder acompanhar as aulas, né, ou para poder acompanhar o curso? Bom, primeiro você precisa do Python 3.5 ou superior, tá? Qualquer versão superior a 3.5, tudo que você vê aqui nesse curso vai funcionar. E depois do Python, obviamente, você precisa instalar o PyTest. Você instala o PyTest como você instala qualquer pacote do Python utilizando o utilitário pip, né, que é o gerenciador de pacotes de módulos do Python. Então você pode ver aqui um exemplo se você for instalar pelo Shell, ou aqui se você for instalar num próprio notebook, né? O que eu não recomendo para esse curso aqui que você use uma IDE com notebook, mas se você quiser usar um notebook, você simplesmente coloca ali a exclamação na frente. E para verificar a instalação, você pode executar PyTest, né, /version, como você verifica aí a instalação e a versão de qualquer pacote. Eu não vou mostrar aqui as etapas para você instalar o Python, para você instalar o pip, porque o conhecimento prévio em Python aqui é um requisito já do curso, né? E isso é muito simples, muito intuitivo. Você já deve ter o Python instalado, né? Provavelmente já tem o PyTest. Se não tiver, é só executar aí o pip install PyTest. Agora, uma coisa importante, e eu gostaria que você desse uma atenção especial aqui nesse slide, que você cria seus testes dentro de um projeto Python. Então você vai ter um projeto que desenvolve uma aplicação, você vai ter, por exemplo, um projeto lá criando uma API em Django, criando um pipeline de engenharia de dados, enfim, né? Você vai ter o seu projeto. E normalmente o que você faz? Você vai ter um diretório lá que você vai chamar, por exemplo, de testes, e dentro desse diretório você vai organizar todos os seus testes em subdiretórios de acordo com o projeto, certo? Então, essa é uma boa prática. Agora, aqui, ó, uma coisa importante, ó, que isso faz parte do funcionamento do PyTest. Então, o PyTest, ele descobre testes segundo um padrão. Então, para a gente executar o PyTest, né, a gente não executa ele dentro do Python, a gente vai abrir um terminal e executar lá o PyTest. E a gente executando ele no terminal, né, ele vai procurar as funções, os arquivos
né, e as funções de teste. Então ele procura arquivos e funções de teste. E o que ele vai procurar? Ó? Ele vai procurar arquivos que tenham o prefixo teste sublinhado, né, ou seja, qualquer arquivo Python que comece com teste sublinhado alguma coisa, ou teste sublinhado pipeline, teste sublinhado machine learning, teste sublinhado API, né, qualquer coisa assim, ou que tenha o sufixo, né, ou seja, que termine com sublinhado teste. Tá? Então, pipeline sublinhado teste, né, modelo sublinhado teste, API sublinhado teste, qualquer coisa assim, ele vai procurar lá dentro as funções de teste. E o que são as funções de teste? São funções que também devem iniciar com teste, né? Teste com emudo, né, que é teste em inglês, sublinhado test, sobrescrito qualquer função, né, que tenha este prefixo, né, que iniciem com este nome, o PyTest ele vai entender que são funções de teste, ok? Então é assim que o PyTest funciona, né? Isso é uma convenção, certo? Então, para você utilizar o PyTest, você tem que seguir esta convenção de nome de arquivos e de nome de funções de testes. Agora, como é que a gente escreve um teste em Python? A gente vai ver em seguida como que a gente escreve um teste em Python. Mas, como que funciona? Você vai salvar um arquivo com a extensão py, porque um arquivo de teste em Python é um arquivo Python normal. Você vai salvar o arquivo, então você pode ver aqui que ele tem o prefixo teste. Então, teste sublinhado soma.py é um arquivo de teste válido. Você vai ter uma ou mais funções para teste. Então, por exemplo, teste sublinhado soma dentro deste arquivo. Você vai usar o assert para validar, a gente vai entender depois como que o assert funciona, e você escreve uma função de teste básica. E para executar o teste, bom, como eu falei, você não executa o teste dentro do seu script Python, você executa ele no console, na linha de comando do Windows, do Linux, de qualquer sistema operacional, né? E como que você executa? Você vai digitar lá, por exemplo, Python -m PyTest. Se você tiver o PyTest no caminho de busca do Python, se você digitar só PyTest vai funcionar, certo? Mas como às vezes você instala, ele não fica no caminho de busca, eu vou sempre executar dessa forma aqui para facilitar, certo? Então, se você tem, por exemplo, aqui na raiz do seu projeto, você tem uma pasta que você guardou todos os seus testes, você criou todos os seus testes, e lá dentro você tem arquivos que comecem com teste, né, teste sublinhado alguma coisa, né, ele vai entender que são arquivos de teste e as funções lá dentro ele vai procurar também. Então, o PyTest automaticamente ele vai buscar os testes de forma recursiva, certo? Então você não precisa indicar para ele os caminhos, né, as pastas, por exemplo, onde estão os seus arquivos de teste, mas claro que tem que ser subdiretórios a partir do local onde você executar os seus testes, certo? Então é assim que ele funciona de forma muito simples, muito intuitiva. Como eu falei, a gente vai ver na prática ainda nesta sessão. Bom, quanto à função assert, a função assert, lembrando, ela é uma função Python, então não é uma função exclusiva que foi criada pelo PyTest. O PyTest ele usa ela. O que o assert ele faz? Ele verifica se uma condição é verdadeira. Se ela for falsa, ele retorna a exceção, né? A gente pode ver aqui uma exceção assertion error. Então, se o assert retornar assertion error, o PyTest vai entender que o teste que nós fizemos, que a gente está fazendo, falhou, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo simples, ó, que depois a gente vai implementar ele na prática. Ó. Então, aqui a gente está importando o PyTest. Nesse caso aqui, especificamente, a gente nem precisaria, porque o teste vai ser feito externamente e a função assert, como eu disse, ela não depende do PyTest. Mas, vejam que interessante aqui. Ó. A gente tem uma função teste. Ó. Essa função começa com teste, então, PyTest vai entender que é uma função de teste. Ó. E aqui a gente usa o assert para validar
uma função. Então, vejam aqui, ó, o assert, ele vai verificar se esta condição aqui, ó, ela é verdadeira com este resultado. Então, ele verifica que se a soma de 1, 2 e 3 é igual a 6. Se for verdadeiro, né, o assert ele não retorna erro nenhum. Mas se for falso, ó, como a gente está vendo aqui, né, ou seja, a soma de 1, 2 e 3 não é igual a 7, né, ela retorna um erro. E este erro, né, o PyTest vai interpretar como falha no teste. Então vejam, aqui ó, na linha de comando a gente executa o PyTest, ó, você pode ver aqui, ó, e você pode ver aqui que o pontinho verde quer dizer que ele encontrou um teste e ele falhou, e ele passou, desculpa, né? O pontinho verde diz que o teste passou. Agora aqui nesse caso, quando a gente mudou o valor aqui para 7, ó, você pode ver que a gente tem um F em vermelho. Então, cada teste que ele encontrar nos arquivos test, né, cada função de teste que ele encontrar dentro dos arquivos de teste, né, ele vai trazer aqui um ponto ou um F, de acordo com o fato do teste ter passado ou não. Então você pode ver aí que o uso, né, do PyTest é muito simples, muito fácil, bastante intuitivo. Então, no próximo vídeo vamos ver nosso primeiro teste na prática. Bom, vamos ver então o nosso primeiro teste. Eu estou aqui com o VS Code, né, o Visual Code aberto. Eu vou usar esta IDE durante o curso e eu vou mostrar passo a passo aqui como é que você vai criar o seu primeiro teste. Bom, eu vou organizar a estrutura do código, né, com uma pasta raiz chamada PyTest. Dentro dessa pasta raiz eu vou ter uma pasta para cada seção do curso, né, e dentro de cada seção do curso eu posso criar um único arquivo de teste, como a gente vai fazer agora, ou eu posso dividir, né, esta pasta da seção em outros diretórios para organizar os nossos testes. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu criar todos os testes na raiz, na pasta raiz, né, sempre que eu executar ali o PyTest, né, ele vai executar todos os testes. E às vezes a gente vai querer testar apenas aquele teste específico que a gente está demonstrando alguma coisa, ok? Então, assim que eu vou organizar os testes. Ao final do curso, né, eu vou disponibilizar todo este material que eu criar aqui durante a gravação do curso para você poder baixar e comparar com o que você está fazendo, ok? Bom, aqui no VS Code, né, a gente vai abrir uma pasta. Então eu vou pegar aqui, vou vir aqui em File, vou vir aqui, né, na opção Open Folder, vou navegar aqui até a pasta, aonde eu vou salvar aqui os testes. Então aqui dentro da pasta PyTest, ó, eu tenho já aqui essa primeira pasta aqui, que é da seção 2, e vou selecionar a pasta. Então vejam, ele está mostrando aqui que a pasta da seção 2 está aberta. Agora eu vou clicar aqui, ó, botão direito, New File, e vou digitar aqui o nome do arquivo. Então esse primeiro teste, a gente vai criar um arquivo chamado teste sublinhado básico.py. Então lembrando que é necessário o prefixo teste. Então vamos lá, teste sublinhado básico.py. Ok? Salvei aqui este arquivo. E aqui, ó, a gente vai criar uma ou mais funções de teste. Então, a gente quer criar uma função para ver como o PyTest funciona. Então, a gente vai criar, inicialmente, apenas uma função de teste. E para este exemplo aqui, então, a gente sequer precisa importar o PyTest, porque a gente vai utilizar só a função assert, e a gente vai rodar o PyTest pelo terminal, pela linha de comando, certo? Então, a função que a gente vai criar aqui é a mais simples possível. Então, teste sum não recebe nenhum parâmetro, né? Então, é uma função do Python, só que a gente vai usar aqui o assert.
Então eu expliquei que o assert ele verifica, né, um resultado lógico. Então aqui eu quero o assert, eu vou usar a função sum. 1, 2, 3 é o que a gente viu no slide, né? Igual a 6. Ah, desculpa, eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte, ó, para ficar mais fácil da gente ver. Bom, então aqui eu vou salvar o Ctrl S, salvei, e aqui, ó, você vai clicar com o botão direito aqui, ó, e você vai vir aqui em Open in Integrated Terminal, ó, e ele vai abrir aqui o terminal, ó. Tá? Então aqui eu posso digitar comandos. Então, aqui que eu vou executar os meus testes. Vejam que o terminal de comando, ó, ele já abriu aqui dentro da pasta. Ó. Você está vendo aqui a pasta 2intro, ó, ele já abriu aqui dentro. E este arquivo já está dentro dessa pasta. Então, o PyTest ele deve achar este teste, essa função de teste automaticamente, porque ela tem o nome test e está no arquivo test, certo? Então, tudo que a gente tem que fazer aqui é executar Python -m PyTest. E vamos ver o que acontece. E pronto, ó, você acabou de executar o seu primeiro teste. Então, vamos observar a saída aqui. Ó. Então, ele começou a sessão de testes. Aqui ele está dizendo que a minha plataforma, meu sistema operacional é Windows. Aqui a minha versão do Python. A versão da biblioteca do Python. Aqui eu estou usando um plugin, que é um plugin 1.4. O diretório raiz. E ele encontrou um teste. Ó. Dentro do arquivo teste básico, ele encontrou apenas uma função de teste, que é esse ponto aqui, e por ele estar verde, ó, ele passou. E aqui ele dá um sumário, 100% dos testes passaram. Se eu tivesse 2 testes e um passou e outro não, ia ser 50%. E aqui no final ele trouxe um sumário, um passou em 0,01 segundo, certo? Agora o que ia acontecer se o teste falhasse? Bom, então isso é simples, ó, eu vou mudar aqui para 7, vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Aqui no terminal, vou limpar o terminal, eu posso fazer isso com Ctrl L. Ó, e vou executar Python-M PyTest de novo. Ó, e agora ficou tudo vermelho. Né? Quer dizer que o teste falhou. Então vejam, ó, aqui ele inicia a mesma sessão, ó, só que ele está mostrando aqui que dentro de teste básico.py tinha um teste. E ele retornou como falso, 100% vermelho. 100% dos testes falharam. Só que agora, como teve falhas, ó, ele traz um resumo das falhas. Ó. E ele está dizendo aqui que na função teste sim, ó, aqui o erro estava nesta função. O erro do assertion, ó, lembra que eu falei que o assert, né, se o resultado lógico que falha, se esse teste lógico falhar, ele retorna o assert exception. Ó, e ele está dizendo aqui que o teste básico falhou, que o assert ele retornou 6, mas deveria, né, mas comparou com 7, e por isso ele falhou. Certo? Então você pode ver aqui que é tudo muito simples de desenvolver os testes, né, muito fácil. E claro, aqui a gente criou uma função extremamente simples para testar uma soma. Mas você pode testar qualquer funcionalidade das suas aplicações. Então, como eu falei, você pode testar qualquer coisa. Se você estiver desenvolvendo, por exemplo, uma aplicação web, utilizando Flask ou Django, né, você pode ter funções que recebem dados de um formulário web e retornam um objeto JSON ou redireciona para uma página. Então, você pode criar um teste para fazer isso. Você pode, né, para testar isso. Você pode criar testes para testar funções de processamento de dados, pandas, NumPy, né? Então, você tem função lá que limpa os dados, você quer testar se ela está funcionando. Aplicação de machine learning, né? Você pode testar os pipelines de treinamento, de predição, né? Automação, microserviços, né? Você pode testar a integração
de APIs, né, teste de lógicas de função de controle, enfim. Né, qualquer coisa que você desenvolver em Python, você pode criar testes utilizando PyTest, ok? Então, como eu falei, foi uma rápida introdução aqui ao PyTest. Durante o curso a gente vai se aprofundar no PyTest e todo o seu potencial.